às 15, com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 15 horas. A esta altura olhamos para o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde. Portugal registra mais 71 mortos e 5.290 casos confirmados de Covid-19. Olhamos para a região. Ceia registra 217 casos ativos. Gouveia soma mais 18 e o Distrito da Guarda com 1.255 casos ativos. Nelas, sem registro de novos casos nas últimas 24 horas. Carregal do Sal com 21 casos ativos e Tondela com 168. Os pais com direito a faltar, mas sem remuneração, nas pontes de 30 de novembro e 7 de dezembro. A vacina AstraZeneca deverá ser armazenada em Coimbra. Olhamos para o espaço de opinião de António Campos, que diz que as grandes potências mundiais, em vez de utilizarem o seu poderio militar e económico, estão a utilizar a ciência e com enorme êxito. No estado de emergência, quase 40 detidos por desobediência e 80 estabelecimentos encerrados. João Miguel Paes, eleito presidente da Juventude Popular de Oliveira do Hospital. Na Guarda, a PSP deteve 12 pessoas por tráfico de estupefacientes. Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra Mulheres. A Rede Nacional acolheu 625 pessoas na segunda vaga da pandemia. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 71 vítimas mortais e 5.290 contágios do novo coronavírus. De acordo com o relatório divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, o país passa assim a registrar no total 4.127 óbitos e 274.011 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Das mais de 7 dezenas de óbitos reportados hoje devido à Covid-19, 35 ocorreram na região norte, 25 em Lisboa e Val do Tejo, 10 na zona centro e 1 no Alentejo. Quanto aos casos ativos, segundo a DGS, em comparação com terça-feira, há mais 96 contágios ativos no país, elevando o número total para 80.528. Contudo, mais 5.123 pessoas foram dadas como curadas da doença nas últimas 24 horas, aumentando o número de recuperados desde o início para 189.356. No que diz respeito ao número de pacientes hospitalizados devido ao novo vírus, 3.251 pessoas encontram-se internadas no país, são menos 24 do que na véspera, sendo que destes 517 estão nos cuidados intensivos, um aumento de 11 face a ontem. O norte continua a ser a zona mais afetada do país. E esta altura olhamos para a região. O Concelho de Ceia tem, a esta altura, 217 casos ativos de Covid-19. Já o município de Gouveia registra um aumento de 18 casos. Ao todo, o Distrito da Guarda tem ativos 1.255 casos ativos por SARS-CoV-2. Segundo o relatório da situação divulgado ontem pela Unidade Local de Saúde da Guarda, o Concelho de Ceia assinala um aumento de 75 novos casos e mais um óbito. No total, 217 casos encontram-se ativos. Desde o último relatório, Ceia foi o concelho que mais registrou novos casos em todo o Distrito da Guarda. Conta agora com 366 casos acumulados e 6 óbitos desde o início da pandemia. O município de Gouveia
Gouveia sofre novamente o aumento de novos casos, conta atualmente com 45 casos ativos, mais 18 do que no relatório anterior. No total, Gouveia tem 97 casos acumulados e 6 óbitos desde o início da pandemia. No distrito da Guarda, em apenas 4 dias, registaram-se mais 227 casos positivos, 75 em Ceia, 55 na Guarda, 27 no Sabugal, 18 em Gouveia, 11 em Manteigas, 9 em Trancoso, 9 em Vila Nova de Foscoa, 7 em Almeida, 7 em Celurico da Beira, 3 em Figueira de Castelo Rodrigo, 3 na Meda, 2 em Fornos de Algodres e 1 em Pinhel. Na OLS da Guarda estão internadas 69 pessoas, sendo que destas 7 estão nos cuidados intensivos. Registaram-se ainda 180 recuperados e 10 óbitos. Desde o início da pandemia, o distrito da Guarda tem 2.954 casos acumulados e, a lamentar, 70 óbitos. Nas últimas 24 horas, o município de Nelas não registrou novos casos por Covid-19. Já o concelho vizinho Carral do Sal soma mais 3. Em Tondela há 168 casos ativos. Em Mangualde foram registrados 2 novos casos pelo novo coronavírus. O município de Nelas anunciou na sua página oficial do Facebook os dados referentes ao dia de ontem, onde anuncia que nas últimas 24 horas não foram registrados novos casos de infecção no concelho. Nelas tem, a esta altura, 49 casos ativos. Desde o início da pandemia, no município já houve 162 infectados e desses 108 recuperaram e 5 faleceram. Em Carregal do Sal, de acordo com os dados divulgados ontem, foram registrados 3 novos casos, contabilizando assim 21 casos ativos. O município conta agora com 57 casos acumulados desde o início da pandemia e 36 recuperados. O concelho de Tondela nas últimas horas registrou mais 3 novos casos. No total apresenta 261 casos acumulados, dos quais 168 estão ativos, 90 recuperaram e 3 perderam a vida. O município de Mangualde conta com um aumento de 2 novos casos, tem a esta altura 132 infecções ativas e 147 recuperados. Desde o início, Mangualde registrou 290 casos acumulados e 11 óbitos associados à Covid-19. Relembrar ainda os números por cá e também nos concelhos vizinhos. Oliveira do Hospital com 21 casos ativos de Covid-19, 8 pessoas recuperaram e há 3 novos casos, de acordo com o último balanço feito pela autarquia. Já Tábua soma 24 casos ativos e Arganil registra 81. A marcar a atualidade no país, os pais que fiquem em casa com os filhos durante as pontes nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro vão ter falta justificada, mas têm direito de remuneração, assim esclareceu a Ministra de Estado e da Presidência em entrevista à Renascença. Contudo, o Jornal de Negócios avança esta quarta-feira que o encerramento das escolas traz consigo alguns direitos para pais de crianças com menos de 12 anos que não estejam em teletrabalho. Segundo vários advogados, decisão do Governo implica direito à falta justificada e ao chamado apoio excepcional à família, que paga 66% da remuneração base desses dias. No seu entender, o direito só se aplica a um dos progenitores de crianças menores de 12 anos, independentemente de número de filhos, e apenas se nenhum dos filhos se nenhum dos dois, aliás, fizer teletrabalho. Isto aplica-se às empresas do setor privado que decidam elaborar nas próximas 2 vésperas de feriado. Já a função pública, por decisão do Governo, terá tolerância de ponto. De acordo com Negócios, no caso dos trabalhadores por conta de ontem, o apoio corresponde a 2/3 da remuneração base, com o limite mínimo de um salário mínimo e máximo de 3, sendo calculado de forma proporcional aos dias. No caso dos trabalhadores ao serviço doméstico, corresponde a 2/3 do salário de janeiro. Já para os trabalhadores independentes que tenham pelo menos 3 meses de descontos seguidos nos últimos 12, o apoio é de 1/3 da base de incidência média mensal do primeiro trimestre
com um limite mínimo de 438,81 euros e no máximo de 877,62. Nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, vésperas de feriado, o confinamento não será obrigatório e não serão aplicadas restrições de circulação. A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca deverá ser armazenada numa antiga fábrica na zona industrial de Coimbra. A notícia foi avançada ontem pela SIC Notícias, que adianta ainda que o laboratório farmacêutico já acordou com Portugal a realização de transporte com a fábrica portuguesa. A vacina da AstraZeneca é uma das que apresenta menores dificuldades de armazenamento e transporte, tendo em conta que tem de estar no ambiente entre os 2 e os 8 graus. A Rádio Boa Nova inicia hoje um novo espaço de opinião com a visão de António Campos sobre o atual momento. Esta quarta-feira, o conhecido oliveirense destaca a mobilização das grandes potências mundiais que, em vez de utilizarem o seu poderio militar e económico, estão a utilizar a ciência e com enorme êxito na produção da vacina contra a Covid-19. A preocupação de António Costa recai no movimento negacionistas da ciência que podem pôr em risco o êxito da vacina. Sr. Engenheiro António Campos, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Falamos sobretudo também devido ao atual momento, porque passamos a pandemia da Covid-19. Como é que o Sr. Engenheiro tem olhado para os últimos tempos e para toda esta situação que nos está a afetar a nós e ao mundo? Bem, isto é de facto um problema que nenhum de nós pensava passar por este momento trágico da humanidade. Mas, de facto, neste momento as grandes potências mundiais, em vez de utilizarem o seu poderio militar e económico, estão a utilizar a ciência e com enorme êxito, o que nos permite ter a esperança de, a curto prazo, termos a pandemia assassina dominada. Portanto, falamos concretamente da desejada vacina, não é? A vacina é de facto um êxito histórico. Não há na memória da humanidade tão rapidamente se tenha conseguido uma vacina para um vírus que, aliás, a natureza e a história têm ao longo do século espalhado pelo mundo. Mas desta vez há um recorde. E há um recorde onde as grandes potências todas se empenharam em rapidamente conseguiram uma vacina. O que me preocupa com o cidadão são aparecer grandes movimentos organizados a nível não só nacional como internacional de negacionistas da ciência, o que vão impedir, porque a taxa de vacinação tem que ser elevada para termos êxito no domínio da pandemia. Ora, esses irracionais, que são sempre irracionais, e o mundo, aliás, teve sempre uma certa percentagem de irracionalidade, podem pôr, de facto, em perigo um grande êxito obtido com a vacina. Sr. Engenheiro, portanto, são boas notícias estas de várias vacinas que têm vindo a ser experienciadas e que possamos, a partir do próximo ano, já cheguem ao nosso país e a situação, e ao mundo, não é? A situação se controle, mas preocupam então os negacionistas que podem, de alguma forma, então, pôr em causa esta evolução? Sim, porque é preciso chegar a uma percentagem de vacinação superior a 70% para podermos conseguir dominar a pandemia. Ora, os grandes movimentos negacionistas que a gente vê criam-nos agora um outro problema. Conseguindo um êxito monumental da ciência, que é o aparecimento da vacina, surge-nos agora a irracionalidade humana, que aliás a grande tragédia da humanidade foi sempre provocada por irracionais. E, portanto, podemos pôr em causa
de facto, o grande êxito que obtivemos. A ciência obteve. E que as grandes potências, pela primeira vez, se empenharam todas elas. Todas dos Estados Unidos, a China, a Rússia, a Inglaterra, todos se empenharam, de facto, e desta vez não é uma coisa para explorar o mundo ou a humanidade. Desta vez a vacina é, de facto, um grande serviço prestado à humanidade. Sr. Engenheiro, muito obrigada pela sua participação aqui nos nossos espaços na Rádio Boa Nova. Falaremos mais adiante também, sobretudo, e claro está, certamente sobre a situação da pandemia, mas também de outros assuntos que possam marcar a atualidade. Opinião na Boa Nova por António Campos. Durante o quarto e anterior estado de emergência que vigorou entre a meia-noite do dia 9 de novembro e as 23h59 do dia 23 de novembro, a GNR e a PSP detiveram 39 pessoas pela prática de crimes de desobediência. Na reunião de terça-feira da estrutura de monitorização do estado de emergência sob a coordenação do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi feito um balanço da atividade da GNR e da PSP. No mesmo período, o Ministério informa que 80 estabelecimentos foram encerrados e 5 atividades foram suspensas. João Miguel Paes foi eleito no passado dia 21 de novembro presidente da Juventude Popular de Oliveira do Hospital. A nova Comissão Política Conselhia da Juventude Popular foi eleita em plenário conselhio para o próximo biénio. Nos últimos meses, face ao antigo presidente João Duarte ter assumido o CDS-PP em Oliveira do Hospital, a nova comissão começou de forma interina e interna a estruturar a equipa que agora é recém-eleita. Em comunicado enviado à Rádio Boa Nova, a JP refere que é necessário urgentemente um plano conselhio que coloque em agenda os jovens, que perceba os seus anseios e preocupações, um plano que pense em soluções para se cuidar das florestas, dos rios, das terras e que possa rentabilizar economicamente essas matérias-primas de forma sustentável, que se pense hoje mais que nunca numa política ecológica e que se preconize um projeto de ordenamento do território oliveirense organizado e planeado com as suas necessidades do futuro, que se desenvolva um ecossistema de oportunidades que permita assim captar gentes para cá construírem as suas vidas, que se cuide e que dê condições aos mais idosos. O Comando Distrital da PSP da Guarda anunciou hoje a detenção de 12 pessoas, 7 homens e 5 mulheres com idades entre os 17 e os 51 anos por alegado tráfico de estupefacientes na cidade da Guarda. Em comunicado enviado à agência Luz, a PSP refere que na terça-feira, no âmbito de uma operação policial de grande escala e combate ao tráfico de estupefacientes na cidade da Guarda, os suspeitos foram detidos. Segundo a nota, durante a operação foi dado cumprimento a 12 mandados de detenção fora de flagrante delito. Foram concretizadas ainda 18 buscas domiciliárias. A PSP da Guarda apreendeu durante a ação 6 doses de ecstasy, 4 doses de heroína, 2 doses de AX, 18,55 gramas de liamba, 0,62 gramas de morfina, 640 euros em numerário, 2 balanças digitais, diversos objetos e material relacionados com o tráfico de estupefacientes, uma espingarda, uma carabina de pressão de ar, uma soqueira, uma arma de alarme, uma munição e um cartucho de calibre 12 mm. A PSP adianta que os detidos vão ser presentes aos serviços do Ministério Público no Tribunal Judicial da Comarca da Guarda para primeiro interrogatório. A Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica acolheu 625 pessoas na segunda vaga da pandemia e fez mais de 12 mil atendimentos, tendo havido ainda 150 pessoas que conseguiram terminar o processo de autoimunização. Em declarações à agência Lusa por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, em que o Governo divulga uma nova campanha contra a violência doméstica, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade revelou que nesta segunda vaga de pandemia
Entre 28 de setembro e dia 8 de novembro, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica acolheu 625 pessoas, entre 309 mulheres, 304 crianças e 12 homens. Os dados mais recentes do Governo revelaram que a violência doméstica já matou 20 pessoas até o dia 19 de novembro, 16 das quais mulheres. Ficamos então com a nova campanha do Governo para a eliminação da violência doméstica. Chamei aqui porque sinto, quando está em teletrabalho, a comunicação consigo não é fácil. A sua concentração está diferente e ambas sabemos que algo se passa e temos que fazer alguma coisa. Sim, tem razão. Eu também já passei por isso. E vou ajudá-la. Se a vítima ou conhece alguém que sofre de violência doméstica, peça ajuda. Ligue 112 ou 800 202 148 ou SMS 3060. Não está sozinha. É isso mesmo, não está sozinha. Essa é a mensagem do Governo neste dia, que é então o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. E nesta quarta-feira, 25 de novembro, contamos com céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, passando a aguaceiros por vezes fortes, que ocasionalmente podem ser de granizo acompanhados de trevoada, possibilidade de neve acima dos 1.600 metros de altitude, pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões norte e centro, mas também uma pequena descida da máxima. Para Oliveira do Hospital, as temperaturas variam hoje entre os 7 graus de mínima e os 11 de temperatura máxima. Num dia em que já nevou e neva pela Serra da Estrela, na cidade de Oliveira do Hospital, a chuva faz-se sentir ao longo de toda a manhã, também agora ao longo da tarde. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Fique desse lado, fique connosco na Boa Nova. Boa tarde.